Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. Dando sequência então ao nosso seminário, sobre o Projeto Terra, hoje nós vamos fazer uma discussão do porquê que as almas vêm ao planeta Terra. Tá? Então é muito importante que vocês entendam, que a nossa jornada no universo ela é muito antiga, tá? Nós não somos almas que estamos vivendo a primeira experiência neste universo, nascemos agora. A Igreja Católica é que tem uma percepção bastante primitiva com relação a isso, que o fato da Igreja Católica não acreditar na reencarnação é uma desgraça isso, porque você não tem vida pretérita, tudo nasceu aqui, o espírito se originou aqui. Eu tenho vida eterna a partir daqui, eu não tenho vida anterior. Tá ok? Isso muda tudo. E isso é a crença de todos os cristãos. Né? Não sei os cristãos espíritas, claro. Mas os evangélicos, todas as linhas evangélicas, todos os que acompanham a Bíblia, os próprios judeus também, eles não têm uma visão de reencarnação. Tá? Então, é muito importante que nós tenhamos essa visão e essa visão daqui para frente ela comece a se ampliar. Comece realmente a chegar nas pessoas, porque ela é o que tem mais lógica. Tá? Então, a primeira coisa importante que nós temos que entender, que nós já discutimos, então vamos falar sobre a idade do universo. Né? A idade do universo. Os cientistas, eles não são burros, tá? Os cientistas não são burros, são pessoas que trabalham com fatos. E determinados fatos são interessantes, tá? Para se analisar, para se entender, para se compreender como que os cientistas chegaram na idade do universo, na idade do Sol, das estrelas, das galáxias, certo? Isso é muito importante que vocês entendam. Tá? Tem uma coisa muito racional e lógica. Então, por exemplo, se a Terra não tinha nascido, se a galáxia não tinha nascido, não poderia existir esse tipo de vida, esse tipo de projeto planetário antes dessas datas. Ok? Então é muito importante que vocês entendam isso. Então, quando vai se estudar a idade do universo, entra uma ciência especial chamada cosmologia. Tá? Então, cosmologia é o estudo do cosmos. A cosmologia vai tentar responder as seguintes perguntas. Tá? O universo nasceu um dia? Ou ele existe eternamente? Né? 2. Se ele nasceu um dia, quando foi isso? Ele vai ter um fim? Então, essas perguntas fundamentais, quem resolve é a cosmologia. Porque todos os cientistas estudam tudo no universo, é muito interessante. Tudo no universo parece cíclico. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Nós percebemos que as estrelas, os planetas, eles nascem, eles crescem, envelhecem e morrem. Tá? Por que as coisas no universo não são eternas? Por que elas não existem simplesmente eternamente? Por que elas precisam terminar? É uma pergunta muito interessante para se fazer.
E dessa forma, os físicos perguntam, né? Se as estrelas, que são componentes das galáxias, elas nascem, crescem e morrem, será que toda galáxia não nasceu um dia e também não vai morrer um dia? Será que todo o universo não vai deixar de existir, não vai morrer um dia? Será que ele nasceu um dia? Quanto tempo faz que ele nasceu? Quanto tempo faz que nós, as almas, estamos vivendo experiências pelas galáxias e galáxias deste universo, então, pouco conhecido por nós? Então, vamos tentar responder essas perguntas para vocês entenderem o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra. Porque, na verdade, o que é que nós estamos fazendo em todo o universo? Né? Por que nós resolvemos sair de uma condição e nos manifestar em todos os mundos densos da matéria, como nós discutimos na aula de ontem? O que nós somos? Nós somos um padrão de consciência envolto em densidades materiais e manifestando-se cada vez mais fundo na densidade do universo conhecido. Mas então vamos entender isso. Tá? Bom, quando os cientistas começaram a observar o universo com grandes e poderosos telescópios, um cientista muito famoso, um cientista muito famoso americano, inclusive ele era tipo um Carl Sagan da vida, comunicador, programa de rádio, sabe? Jornais, televisão da época, né? Ele se chamava Fred Hoyle. Fred Hoyle. Acho que deve ter um I aqui. Dá uma verificada para mim. Né? É Fred Hoyle. Eu não sei se é com Y aqui, I aqui, agora eu me esqueci. Eu não quero escrever coisa errada. Pois fica errado e é chato. Enquanto ela está procurando o nome certo, eu vou falar. Fred Hoyle, ele defendia. Tá, peraí. Fred Hoyle, assim, né? Aonde? Sem o Y. Fred, assim, tá? É Fred Hoyle, tá. Muito bem. Então, esse cara, ele tinha uma teoria chamada teoria do estado estacionário. Ele tinha uma ideia de que tudo no universo estava parado. As galáxias estavam paradas. E a matéria, simplesmente, nunca existiu Big Bang, né? Tudo estava parado, as galáxias nasciam, a matéria nascia do nada, prótons, elétrons e nêutrons nasciam do espaço-tempo sozinho, não se explicava como nem porquê, e isso mantinha, né, as galáxias funcionando, o sistema funcionando, mas tudo estático, universo estático. Né? Ok? Muito bem. Né? Aí, um outro físico, um físico russo, chamado George Gamow, né? Ele defendia a história que o universo não nasceu nem vai morrer, é eterno. Esse cara falou assim, não, o universo teve um início, né? E esse início aconteceu com uma grande explosão, uma explosão que ele chamou de Big Bang, uma grande explosão, né? E necessariamente, né, você vai perceber, se você vir direito, que as galáxias estão se afastando, deve estar em movimento. E outra, existe uma radiação que nesse momento da explosão criou-se uma radiação e ela deve estar até hoje vagando pelo universo e dá para a gente captar ela. E ele até calculou, né, a frequência que essa radiação teria que estar. O russo, danado, baixinho desse tamanho assim. Então, essas duas coisas eram teóricas, e esse aqui ridicularizava essa teoria aqui. Ridicularizava.
E como ele era um cara falador, tal, nossa, ele ganhava os debates na televisão, no rádio, aquelas coisas todas, né? Muito bom. Até que um dia, um cientista chamado, né? Não sei se vocês conhecem, ele é um pouco meio desconhecido aí na mídia. Ele se chama Hubble. Ninguém conhece. Não, vocês conhecem o telescópio, mas vocês não conhecem o físico. Ele era um astrônomo muito famoso. Então, ele começou a observar, deixa eu... Ele começou a observar as galáxias. Ele era especialista em galáxias. E você pega a Terra aqui, certo? E esse cara começou a olhar pelo telescópio galáxias. Esses astros que ficavam em volta, muito distantes, fora da nossa galáxia, certo? E qual não foi o espanto dele? Que existe um método. Ele começou a olhar essa galáxia aqui e viu que essa galáxia aqui, né, estava a uma certa distância e essa galáxia aqui se afastava com uma velocidade v muito alta. Ele olhou para essa aqui, a mesma coisa, ela se afastava com uma velocidade v. Olhou para essa aqui se afastava também de nós. Ou seja, todas as galáxias que ele olhava se afastavam de nós. Ele não conseguiu enxergar nenhuma galáxia que estava vindo em nossa direção. E todas as galáxias que ele começou a ver, todas se afastavam. E numa velocidade muito alta. E aí ele pegou um gráfico, ele fez um gráfico assim, ó. R e V. Vocês estão entendendo? Velocidade de afastamento da galáxia e a distância que as galáxias estavam. Aí ele começou a obter uns negócios assim, ó. Essa merda era praticamente... Logo, ele percebeu que V é diretamente proporcional a R, onde esse H é conhecida como constante de Hubble. Ok? Vocês vão entender porque eu estou falando tudo isso de física, de astronomia, antes de eu chegar na parte esotérica. Todos vocês sabem, né, que velocidade, aprendeu no colégio, que é espaço dividido pelo tempo. Né, no caso aqui, é R sobre T, velocidade média. Né? Ok? Entenderam ou não? Então, se vocês substituírem na equação do Hubble R sobre T é igual a H vezes R, né? O que vocês têm? Não, você corta isso aqui com isso aqui vai dar 1 sobre T é igual a H. Mas eu estou interessado em saber a idade do universo, que é o tempo. Ou seja, quando eu enxergar a maior galáxia mais distante que eu posso ver na vida,
é a idade do universo. Tá? Entendeu? Ou seja, quanto mais distante um objeto, mais antiga ela é. Então, o objeto que eu mais olhar distante, se eu encontrar, medir distância e tal, eu sei a idade. E a idade do universo, agora, ela é um padrão. Olha que interessante, não depende da distância. Não depende. Porque agora você chega nessa equação e fala assim, o tempo, né, a idade do universo é 1 sobre H. H é uma constante. Olha lá. Tudo porque o cara é pornográfico. Agora tem uma discussão que as galáxias mais distantes, muito distantes mesmo, está acontecendo fazer isso com a curva. Ó. Isso é um problema, porque significa que as galáxias estão freando, alguma força está diminuindo a velocidade dela. Alguma coisa. Mas isso é lá atrás. Tá? Há muito tempo atrás. Bom, então, aí vem o universo inflacionário, infração, tem umas teorias que os cosmólogos usam que não interessa para nós. Mas, o que interessa para nós, então? Interessa para nós que essa constante Hubble ela foi já muito verificada, muito discutida. Portanto, o T, hoje, lá no começo, na década de 50, né, 30, 40, 50, a constante Hubble estava em 15 bilhões de anos. Hoje, esse tempo está em torno, presta atenção, de 13 bilhões de anos. Então, o universo... Porque a pergunta era essa, deixa eu explicar para vocês. Se eu observo e vejo todas as galáxias se afastando umas das outras, eu preciso perguntar o que fez elas se afastarem umas das outras. Hoje elas estão muito distantes. Então, quanto tempo atrás elas estavam juntas no mesmo ponto do universo? Dá esse número. Então, há 13 bilhões de anos atrás, existia todas as galáxias que hoje existem no universo, esses 13 trilhões de galáxias que a gente discute aqui, eles estavam num ponto onde existia uma massa de matéria, né? Alguma coisa fez isso explodir. Imagina o tamanho da explosão. Né? Por isso que os físicos chamam de Big Bang. Então, isso aqui era uma massa de energia. Existe um físico nuclear, existe um físico que já é prêmio Nobel de Física também, ele se chama Stephen Weinberg. Ele escreveu um livro chamado assim, ó, Os 3 Primeiros Minutos. Ele vai falar sobre o universo do tempo t igual a 0 até 3 minutos. Só. Então ele vai falar quando o universo se iniciou e 3 minutos depois, tudo que aconteceu em 3 minutos. Tá bom? Tudo que aconteceu em 3 minutos. Então é um livro muito famoso, tem em português, tem no sebo, vocês têm que procurar no sebo, né? Porque ninguém reeditou de novo. Né? O início de tudo, segundo Weinberg, era, presta atenção, um mar de fótons. É engraçado que fótons, para nós, né, é radiação eletromagnética em todas as frequências que a gente discute, todo o espectro de frequência, vai de 0 até teoricamente infinito. Né? Só uma pequena parte do espectro eletromagnético que nós chamamos de luz. Ok? Mas você vai na Bíblia, diz assim, no princípio era luz. Não está errado. Né? Então, fótons é onda eletromagnética, praticamente é energia pura, não é matéria. Então, aí que vem essa coisa da bóson de Higgs, tudo, porque os caras precisavam explicar como que a energia pura criou a matéria. Criou a matéria com massa. Você escolheu prótons, elétrons e nêutrons. Com essa dimensão, com essa carga tão específica para o universo dar certo. Senão ele se colapsa.
As coisas não funcionam. Então, a partir daqui, ele vai exatamente dizer que existe, o universo começou a ter uma temperatura gigantesca, né? E aí houve uma grande explosão e toda essa energia que a gente não sabe o que é, elas começam a ser jogadas para fora e numa velocidade estonteante, e a partir de então o tempo vai passando, ela vai esfriando, expandindo e esfriando e transformando-se em estrelas, planetas e formando as galáxias. Ok? Então, basicamente, essa é a grande teoria. Então, se nós pensarmos, quando que o universo, né, ficou pronto para ter estrelas e planetas estáveis, para que você pudesse pegar a consciência, revestir nos 7 corpos e fazer e viver experiências em superfícies planetárias. Eu acredito o seguinte, que os primeiros milhões de anos não estava pronto ainda. Podia estar pronto outras dimensões, mas não a dimensão física. Então, o universo, né, demorou um tempo para que essas protogaláxias se transformassem em galáxias mais estáveis e houvesse a formação, então, de estrelas e, portanto, de sistemas solares. Só para a gente entender, ficar claro, o nosso planeta Terra demorou 3 bilhões de anos depois da sua formação, do seu nascimento, para ter condições de se implantar vida na superfície desse planeta. Ok? Então, a estabilidade de sistemas demora muito tempo. Não é uma coisa pá. Então, nós temos que imaginar o seguinte. Nós, dentro desse contexto, se nós somos essa criatura que eu disse ontem para vocês, nós somos um padrão de consciência emanada de Deus. Então, eu estava aqui. Eu fazia parte de tudo isso. Eu vi tudo isso acontecer. Eu posso não me lembrar, mas eu vi tudo isso acontecer. Tá? E à medida que as galáxias foram se formando e esfriando, e foram dando condições, é óbvio que nós, como almas, como espíritos, nós começamos a manifestar e povoar essas galáxias. Mas povoar aos trilhões e trilhões e trilhões de partículas de consciência dentro de um projeto muito bem organizado. Eu quero que vocês entendam que a própria criação do universo é algo extremamente organizado. É um projeto de alta organização, desde o início desse universo. Os físicos falam, se o fóton, né, se o próton não tivesse uma massa diferente, uma carga diferente, o universo não dava certo. Ele tem que ter aquela carga e aquela massa. E eles são todos iguais, eles são feitos em formas. Todos, você não consegue diferenciar um próton de outro. Eles são todos iguaizinhos, feitos em forma, com aquela massa, com aquela carga elétrica, assim também o elétron, assim também o nêutron, para que pudesse dar um acoplamento e gerar essa matéria que nós conhecemos. Então, é muito importante que vocês entendam o seguinte, né? Passou-se 13 bilhões de anos. Eu pergunto a vocês, em quantos mundos e em quantos projetos planetários até o eu superior já não vivenciou experiências? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Para vocês entenderem que o que vocês estão vivendo aqui na Terra é mais uma experiência do Espírito, é mais uma passagem do Espírito em toda essa jornada estelar que nós já estamos vivendo há bilhões de anos. Tá? Tem pergunta, Ju? Quantas vezes a nossa consciência partiu de Brahma, chegou no estágio 1 e retornou a Brahma? Por enquanto, eu acredito que Brahma não chamou todo mundo ainda, não. Não. Nós estamos praticamente... É difícil saber qual que é a idade, até onde esse universo vai. Nós não sabemos se o universo com 12 bilhões, 13 bilhões de anos de idade, ele está jovem, está velho, ou vai morrer, não sei daqui quando. Tem 2 opções para o universo, depois eu vou discutir ela.
tem duas opções para o universo. E tudo tem que acontecer nesse prazo. Oi? Com o quê? Qual que é a pergunta que ele fez mesmo? Então, não se sabe, não dá para responder essa pergunta. Não dá para responder essa pergunta. Tem uma ideia seguinte, né? Eu sei o que você falou. Então, porque ontem eu disse o seguinte para vocês, né? Que tá lá Brahma, né? Brahma pega uma consciência, desce a mundos mais densos, vai vivendo aqui, e depois vai ascensionando até retornar. Veja bem, e essa entidade, ela não pode retornar. Você vai falar, retornou, ficou um tempo lá, agora ela volta de novo. Retornou. Não, isso, quantas vezes eu fui e voltei? Essa foi a pergunta que você fez. Então eu vou responder de um jeito diferente, né? A nossa aula hoje vai ser super avançada em termos de consciência, de física, tá? Você não vai encontrar essa discussão em qualquer fórum aí, não. Porque tem que conhecer física. As pessoas não conhecem física, nem cosmologia, que essa aqui é a minha área. Eu tenho um livro meu, né, um dos meus livros que escrevi, se chama Introdução à Cosmologia e Astrofísica. Estudem aquele livro para vocês entenderem tudo que eu estou falando aqui. Tá? Então, veja bem. Os cientistas, então, veja bem. Vamos supor que aconteceu o Big Bang. Tá? Quando o Big Bang aconteceu, não tem sentido vocês falarem, e antes do nosso, o que tinha? Não tem antes. O tempo era zero. Não existia tempo. Não existia nada, não existia o pensamento, não existia nada. Nem volume, nem o que existia fora. Só existia essa massa de energia que de repente ela explodiu. Bom, quando uma coisa explode, dependendo da força da explosão inicial, você joga esse objeto, né? Você empurra todas as partes dele que vai embora, certo? Vamos supor assim, eles vão embora. Vão com uma certa velocidade. Porém, acontece o seguinte, ó. É a mesma coisa de eu jogar um objeto. Se eu jogar um objeto para o alto aqui, ele vai e volta. Tá? Então o universo está sob a ação de uma força gravitacional. Então, os cientistas estão fazendo o seguinte, ele pode medir a galáxia. Olha, essa explosão acontece e as galáxias estão em expansão. Quem não pode afirmar que essa galáxia vai parar, todas elas vão chegar no limite máximo de expansão, porque a força gravitacional vai freá-las e segurá-la, da mesma forma que segurou esse giz e fez ele voltar. E as galáxias depois vão fazer um retorno. Uma volta. Então presta atenção. Quando elas retornarem, e elas vão em rumo a uma grande colisão. Todas as galáxias vão para o centro. No centro da Big Bang. Os cientistas chamam isso de Big Crush. Então tem o Big Bang e o retorno é o Big Crush. Então isto daria origem a um universo pulsante. O que é um universo pulsante? Brahma faz o seguinte, Brahma explode. Demora, vamos supor assim, uns 30 bilhões de anos para ele ir, parar e retornar. Quando ele retorna, é como se tudo estivesse voltando a Brahma. Então, os hindus chamam isso do grande dia e a noite, o grande dia e a noite de Brahma, onde ele recolhe tudo em seu seio. Isso tem na filosofia védica. Tá? Então, nós temos que entender que talvez o retorno geral de todos os espíritos, de todas as consciências e de toda a energia pode se dar no Big Crush. E a próxima explosão pode criar um universo completamente diferente desse. E a pergunta que não quer calar, quantos Big Bang e Big Crush a gente já não teve? Será que esse é o primeiro? É o primeiro universo? Será que esse é o último? O que virá depois?
Então, talvez, essa pergunta que você me fez, ela esteja ligada aí. Nós só retornaremos a Brahma no final do grande noite de Brahma. Nós tivemos o nascer e a morte do universo. Aí todo mundo retorna recolhido a Brahma, né? Enquanto isso, nossos espíritos, nossas consciências só vão vivendo e experimentando tudo que existe por toda a galáxia e por todo o universo. Entendeu? Pergunta, João. Se as criações de Deus são eternas, como pode o universo ter um fim? Na verdade, não é um fim, né? Vocês têm que entender que isso é cíclico. São ciclos estabelecidos. Inclusive, os indianos chamam isso de kalpas. Os grandes ciclos indianos, eles medem em kalpas, né? Ele fala de eras. Então o universo inteiro vai ter um grande dia e uma grande noite. E depois ele volta de novo. Não é o fim. É o fim de um ciclo e o início de um outro universo. Tá? Os comandos planetários, o plano dos ascensionados e o plano da luz estão no segundo estágio da matéria? Sim. Né? Praticamente segundo, terceiro estágio da matéria. Tá? Que nós discutimos ontem na aula de ontem. Eles estão bem próximos da consciência crística, da consciência divina, né? Eles são seres mais lúcidos, sabem o seu papel no universo, sabem por que todo esse universo tem que funcionar desse jeito. Quantas experiências, quantas vivências. Por que nós, depois de 13 bilhões de anos, por que nós estamos aqui ainda nesse mundo? O que esse mundo nos oferece? E quantas almas não quiseram vir para cá? Né? Eu já vou discutir nas próximas aulas, né, com vocês sobre bilhões de almas da primeira encarnação aqui na Terra. Por que todo mundo quer vir para cá? Se isso aqui é um saco, se isso aqui é um inferno. Né? O que isso aqui tem de legal, que muitos espíritos que vagam pela galáxia há bilhões de anos gostam, quer vir para cá, tem algo importante para aprender nesse mundo. Né? Então, projetos como o nosso existem aos bilhões pela galáxia e por outras galáxias. Né? Então, o nosso projeto tem uma importância. Se ele não tivesse nenhuma importância, ele já tinha acabado faz tempo. Se ele também não tivesse dado certo, ele tinha acabado há muito tempo. Para se manter um projeto por mais de 10 mil anos, ele tem que estar dando certo. Né? Professor, essa informação passada pelo senhor é uma teoria da criação do universo ou tem fundamento baseado no grande conhecimento do comando planetário? Então, porque você tem que fazer o seguinte, né? Não adianta você fazer uma teoria religiosa ou esotérica que não corrobora com a ciência. Né? Porque a ciência tem fatos, tem observações que têm que ser explicadas. Você está entendendo? Então as duas coisas têm que caminhar juntos. Se as duas coisas não caminhar juntos, né, ou você vira um espírito fanático, aí um indivíduo fanático, que acredita em tudo que falam para você, qualquer médium abre a boca, fala um monte de besteira e você vai estar acreditando. Qualquer um faz a teoria que ele quiser sobre Deus, sobre a evolução do universo, e ninguém questiona, porque ninguém tem condição de questionar. Né? Foi o que aconteceu com a Igreja Católica, né? Fez todo o modelo de Deus lá atrás, ninguém questionou, todo mundo seguiu, que nem cordeiro. Né? E as coisas não funcionam assim. Então, eu sou um cientista, eu sempre fui um cientista. Eu sempre estudei muito física, cosmologia, astrofísica. Eu quero entender como o universo funciona. E aí eu tive o contato com os espíritos, eu tive todo o conhecimento esotérico, estudei todos os Vedas, estudei todas as grandes teorias para tentar entender, né, quem estava com a razão, na verdade, em função de tudo isso daí. Então a gente começa a perceber os grandes falhas que tem na Bíblia, os grandes erros que tem nos Vedas também, e você começa a perceber que você tem que adaptar as ideias. Né? Não é bem simples tudo isso daí, não. Né? A antroposofia fala que tinha um outro ser humano crístico na época de Jesus, e este, ao encontrar com Jesus, morreu para que sua consciência crística se juntasse a um só. Isso é possível? Olha, quem é a antroposofia? A antroposofia, deixa eu explicar para vocês se vocês não sabem. A antroposofia é fundada por um cidadão alemão chamado Rudolf Steiner. Tá? O Rudolf Steiner, ele pertencia à Sociedade Teosófica Inglesa. Tá? Né? Aí quando deu um grande boom,
grande racha na Sociedade Teosófica Inglesa por causa da ideia do Krishnamurti. Né? Não sei se vocês conhecem a história do Krishnamurti, né? Mas foi um chute, né? Porque eu não tenho tempo para explicar agora sobre o Krishnamurti para vocês, mas Rudolf Steiner, quando houve um congresso na Inglaterra, eu esqueço a data agora exata, que foi a cisão do Krishnamurti, a Sociedade Teosófica Inglesa ela quebrou em 1000 pedaços. Um monte de gente saiu, quase que ela vai à falência total e desaparece. E o Rudolf Steiner sai dali, volta para a Alemanha e monta a Sociedade Antroposófica, que é uma outra entidade filosófica, que é uma outra entidade esotérica. Certo? E como toda entidade esotérica, né, ele vai utilizar ou de médiuns ou sensitivos ou de algum conhecimento esotérico e tentar criar os seus modelos sobre muita coisa, inclusive sobre isso que você está falando para mim. Né? A pergunta que eu faço para você é essa: quem era esse indivíduo? Eu preciso saber esse nome. Né? Se você souber, põe aí no estado quem era esse segundo indivíduo naquela época que encontrou Jesus e que era, como você falou, seu ser crístico, tal, para ver se eu lembro dessa figura. Atualmente, a cosmologia se encontra em que grau de evolução nesse conhecimento exposto? O lance é o seguinte: a cosmologia ela depende muito do avanço das teorias físicas. Né? Depende muito da gente entender a estrutura do átomo aqui. Por isso que a gente tem aquele CERN, sabe aquele CERN? O que se vai fazer naquele CERN é exatamente entender, né, o início do universo, para que vocês não saibam. Nós vamos replicar o início do universo, nós vamos tentar replicar um mini Big Bang, sabe? Né? Nós vamos tentar criar um padrão de energia idêntico e ver o que acontece. Entendeu? Então nós estamos a física hoje ela engatinha, isso não tenha dúvida. Nós humanos aqui, nós temos uma física das trevas, porque nós estamos nas trevas. Nós não usamos os poderes sensitivos paranormais para desvendar o mundo atômico, para avançar na física. Né? Todo o conhecimento que nós temos aqui é dado pelo plano espiritual superior, que vaza para nós aqui, inspira cientistas. O nosso conhecimento sobre a origem do universo tudo isso é bastante especulativo ainda. A gente faz muitas medidas, tira as medidas né, com os astrônomos para colaborar com as teorias físicas. O mais interessante, para provar a teoria do Big Bang, teve um baianinho, ele falou assim, ó, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão procurar uma radiação que existe, que é da época da explosão. Quando a explosão aconteceu, houve uma expansão de ondas eletromagnéticas. E a temperatura estava muito alta no universo nessa época. Então ele fala assim, ó, a temperatura dessa radiação, na época, era mais ou menos X. Como o tempo passou, depois de bilhões de anos, essa radiação tem que estar numa temperatura, presta atenção, ó, de 3 graus, tá? Ele fala assim, eu acho que é 7K. Acho que eu vou colocar 7K, não estou me lembrando, mas 7K. Ok? E ela vai vir de todas as direções. Então aí o que aconteceu? Os cientistas começaram a pegar o radiotelescópio, que essa radiação ela só é na faixa de onda de rádio. A 7K ela está com uma frequência muito baixa. Então, cientistas começaram a procurar. E não é que essa radiação foi encontrada e ela vinha de todas as direções, como ele falou. Para todos os que se apontavam o telescópio, essa radiação de fundo aparecia. Tá? Então, essa radiação se chamou background radiation. E eu lembro, né? E eu lembro que quando essa radiação foi detectada pela primeira vez, na década de 60 e pouco, né, ou 70, não lembro agora a data certa, o Fantástico fez um carnaval e falou assim, pela primeira vez na história, vocês vão ouvir o barulho da explosão que deu origem ao universo. E aí todo mundo expectativa, né? No final do programa, anunciou tudo. Chegou lá, a hora que ele foi fazer assim, ó.
Porque o cara é uma estática só. Essa radiação é uma radiação estática. Vai vir um chiado, é só um resquício do que aconteceu naquele momento, da época. 13 bilhões de anos depois, a frequência foi caindo dessa radiação, ela foi caindo, né, foi baixando a temperatura, o comendo de onda também foi aumentando, e você teve a temperatura, e essa radiação permeia o universo até hoje. É muito interessante tudo isso. Né? Vocês estão me entendendo? Então, a alma, você tem que pensar numa coisa assim, a nossa alma, se ela é imortal, ela tem que existir nesse universo por todo esse período. Então, nós somos navegantes das estrelas, né? Há bilhões de anos que nós já vivemos vagando. Por isso que não é incongruente quando aquele Grayzinho chegou para mim, falou assim para mim, aquele Grayzinho, meu amigo, né? Na verdade era uma amiga minha que falou isso para mim, uma Grayzinha, disse assim para mim, Laércio, quando esse planeta Terra estava esfriando, nossa frota já voavam aqui com nossas naves. Ou seja, isso é aproximadamente há 4 bilhões de anos atrás. Entendeu? Há 4 bilhões de anos atrás. Então, há 4 bilhões de anos atrás já tinha os Greys, já tinham tecnologia de tecnologia de transporte, e estavam voando, preparando a Terra para esse planeta há bilhões de anos na frente receber formas de vida e um projeto Terra. Então, da mesma forma que eles estavam, nós também, de alguma forma, estávamos também. Sabe? Nós estávamos em outros mundos, nós estávamos também viajando pelas estrelas. O que somos nós é o grande segredo. Né? Em quantos mundos nós já não vivenciamos experiências planetárias e o porquê que estamos aqui ainda vivendo essa experiência na matéria? Ela é tão importante quanto qualquer coisa. Né? Nós estamos vivendo uma experiência muito importante para a nossa alma e para o grande Criador. Tá? É isso que vocês têm que entender. Entendeu? Então o Projeto Terra é mais um projeto que nós vivemos ao longo de toda a galáxia, de outras galáxias, que o nosso espírito vivencia. Não tem mais pergunta? Então, vai lá. Professor, o senhor já foi conscientemente no estado de matéria de nível 7? Se sim, poderia descrever? Não, nunca cheguei lá em cima, não. Esses níveis aí é muito difícil atingir. Né? Eu fui levado assim lá no nível dos ascensionados. Eu fui levado lá para ver, principalmente para ver, né, um intercâmbio interestelar. Foi mostrado para mim, os meus amigos ETs, são os amigos meus de 2,5 metros de altura. Eles me prepararam, porque eu tinha que descrever o Projeto Terra, eu tinha que ensinar para vocês o que acontece na Terra, o que é a Terra e quem são os ETs dessa jogada. Então, muitas vezes, ele já me levava nas cidades astrais, me mostravam várias raças de ET que desciam até ali, e um dia ele me levou exatamente nos níveis superiores, numa base de chegada e partida, tipo um aeroporto, chegada e partida de naves interestelares. Mas as naves são gigantescas, cara, vocês não têm noção. As naves têm quilômetros e quilômetros e quilômetros de comprimento e de altura. É um espetáculo a chegada dessas naves e a partida dessas naves que vocês não imaginam. Vocês não imaginam quantas raças diferentes, quantas pessoas entram e transportam essas naves. É algo assim de transportar milhões de pessoas. Essas naves transportam milhões de pessoas. Tá? É engraçado que no projeto da Enterprise, lá do Capitão Jean-Luc Picard, a tripulação é de 1.200 habitantes. Já é bastante, né? Para a Enterprise, 1.200 tripulantes. Né? E agora você pensa numa nave de milhões de pessoas ali dentro, né? Você nem nota que você está dentro de uma nave. A nave está se deslocando e você nem nota que essa nave está se deslocando. É uma cidade. Né? Os 7 estados da matéria tiveram seu Big Bang? Tudo, acho que ao mesmo tempo. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. O universo dos 7 estados da matéria aconteceu ao mesmo tempo.
Tá? Foi um momento de criação de tudo, né? Deste universo. Esse universo pode demorar mais 100 bilhões de anos. A gente não sabe. Tem uma teoria, né? Tem uma teoria assim, ó, que o universo pode expandir, expandir, expandir e não retrair de novo. Ele vai expandir infinitamente, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, e vai esfriando, vai tudo e acaba todo mundo parado, esfriando, as estrelas morrendo, tudo morrendo e acaba tudo. Essa é uma percepção também, é uma possibilidade. Os físicos ainda não chegaram à conclusão porque não conseguem medir certos parâmetros para saber se vai voltar ou não. Tá? Então, são duas possibilidades: o universo fechado e o universo aberto. O universo fechado é o fechado que ele vai e volta, e o universo aberto é aquele que ele se estende infinitamente e tudo vai expandindo, tudo vai esfriando, as estrelas vão morrendo e não se recuperam, não nascem de novo. Né? Existe a possibilidade de existir um multiverso? Eu, particularmente, acredito que não. Aquilo que os físicos estão pensando e não descobriram ainda em multiverso, para mim, são os 7 estados da matéria que eles precisam descobrir. Quando eles descobrirem, vão ver que existe vida, existe outro universo, cidades, toda uma sociedade existindo, né? Nosso lar, vão descobrir tudo isso aí. Esse vai ser o mundo da ciência. Eles vão pensar que é outro universo, mas não é, está aqui, interage com a gente, né? Está do nosso lado, está interagindo com a gente. Professor, existem diferentes níveis de consciência crística? Quando se cristifica, volta-se ao uno ou se segue com individualidade? O termo crístico está mal empregado aí, tá? Porque as pessoas empregam o termo crístico para Jesus. Jesus não é essa coisa, não é esse ser que vocês estão imaginando. Um estado crístico, né? A palavra crístico é uma palavra grega, ela não tem nada a ver com esses 7 planos que eu desenhei. Quando ela foi dita ou explicada, ninguém sabia disso lá na Grécia, tá? A palavra crística só significa ungido. A pessoa foi ungida, ela foi, vamos assim dizer, limpa, purificada de todos os seus males, todos os seus pecados, vamos dizer. É uma pessoa pura, uma pessoa transcendida, uma pessoa, vamos supor, certo? Não confunda esse negócio, esse termo, essa condição criada com seres que habitam aqueles universos. Por isso que eu não dei nome àqueles negócios, eu dei número só. Para vocês geralmente não confundir, porque às vezes o pessoal lá da teosofia fica dando nomes. Né? Universo mental, intuicional, búdico, crístico, para mim isso é uma merda. Só confunde a cabeça das pessoas. Isso é coisa humana, não é lá em cima que se discute isso. É coisa da teosofia. É coisa da Blavatsky. Professor, os ETs já te contaram quantos Big Bangs já existiram? Não. Quando eu faço essas perguntas para eles, dão risada. Provavelmente tem muito erro na minha pergunta. Eu preciso saber de muitas coisas antes de fazer esse tipo de pergunta. É como você chegar para ele e perguntar: de onde você veio? Que planeta você veio? Ele dá risada porque, né, com conhecimento maior, ele não veio de planeta nenhum. É a mesma pergunta, eu preciso conhecer muito mais, porque deve ter muitos erros nesses nossos modelos teóricos. A cosmologia está refém do capitalismo? Do capitalismo? Eu acredito que não. Eu acredito o seguinte, sabe? Eu acredito o seguinte. A ciência não é uma... para lá. Filho, peraí. Para lá, é o Spock que está brigando com ele. Passa aqui, pode passar aqui na frente. Os cientistas fazem trabalhos interior, mental, teórico. Eles não têm nada a ver com a ideologia política. A maior parte dos cientistas detestam política. Todos os cientistas que eu conheço detestam política. Eles querem fazer ciência, certo? Eles não querem discutir essa filosofia política que está aí. Tá? Na maior parte do tempo, na maior parte a gente não tem tempo para fazer isso. Sabe, eu lembro que quando eu estava na Unicamp, nós estávamos com prova até o pescoço, estudando pra cacete, os professores, um puta trabalho de pesquisa lá, vinha o pessoal da ciência social encher o saco da gente, fazer a gente parar a aula, fazer greve, fazer tudo. Porra, nós não temos tempo para isso, cara. Você tá, nós não tinha tempo para isso, nós mandava todo mundo a merda. Que greve, que vai a merda vocês, tá? Nós temos que estudar, nós temos um trabalho para fazer, a nossa cabeça não está voltada para isso. Vocês que estão nas ciências sociais, faz vocês as greves, vocês cuidam de política. Nós estamos cuidando de ciência.
Eles ficam putos da vida com nós, vão bravos. Ah, vocês são alienados, vocês têm que pensar. Por que eu tenho que pensar em política? E por que você também não pensa em ciência? Eu chegava para aqueles bandos de vamos discutir ciência aqui comigo, então. Por que eu tenho que sair daqui e discutir sociologia com você? Vem aqui discutir física e cosmologia comigo. Vá merda vocês, cada um na sua. Vocês não querem ser isso? Então vocês vão trabalhar política, vocês vão resolver o problema político. Nós vamos resolver o problema da ciência. E era uma puta discussão. Porque a gente não tinha tempo, eu vou parar meu estudo para ir lá discutir política, pô, não é meu trabalho isso, é o trabalho de vocês fazem faculdade de ciências sociais, mesma coisa, eu querer cuidar de cachorro, eu tenho que ter um veterinário para fazer isso, sabe? Agora, na pandemia, o que físico eu posso ajudar? Certo? Eu posso desenvolver modelos matemáticos, eu posso desenvolver um monte de coisa, pode fazer tecnologia, máquina e tal, mas eu não sou médico, cara, você está entendendo? Então, eu brigava com os caras, porque os caras queriam ir lá na física parar a nossa aula para todo mundo ir lá na passeata dos caras. Falei, porra, eu não tenho tempo para isso, nós temos prova, não tem um diabo aqui para fazer. Né? Ah, mas vocês têm. Por que eu tenho? Por que você não vem estudar física aqui também? Por que eu tenho que estudar sociologia e você não tem que vir aqui? Né? É cada um na sua. Por exemplo, eu sou esotérico, eu não me envolvo com política. Eu não me envolvo com política. Certo? Se você perguntar se eu sou de direita ou de esquerda, eu não sou nada. Eu sou esotérico, o meu negócio é lá em cima. Eu não defendo nenhum partido. Tá? Então, cosmologia não é refém de ideologia capitalista, não, nem socialista. Sabe? Para todo mundo querer entender o universo. Tem um chinês que é socialista, está mandando foguete para o espaço, quer entender a Lua, quer entender tudo, daqui a pouco eles querem mudar para Marte. Por que eles querem ir? São socialistas, não precisa, né? Mas aonde eles querem chegar com isso? Professor... Chega um ponto que o problema chega um ponto, quando reúne um cientista chinês, um cientista russo, um cientista americano, não, a gente não fica discutindo ideologia política, cara. Você acha que a gente vai ficar discutindo comunismo? Não, vamos discutir ciência. Né? Eu sou amigo de muitos russos, eu sou amigo de cientistas chineses, porque não tem problema nenhum. Certo? Nós discutimos ciência, não discutimos ideologia política. Professor, os ETs que o senhor tem contato estão no nível 7 da matéria? Não. Eu acho o seguinte, nível 7 é já entrar quase em contato com o Criador. Eu acho que a maior parte das formas de vida operam em níveis mais baixos. Certo? O último já seria praticamente conectado com o Criador. Né? Então, a maior parte do universo está operando nos níveis mais baixos. Claro que tem aqueles que estão na fronteira entre o Criador e nós. Né? Se as cidades astrais estão distantes paralelamente ao plano denso, o que aconteceria se uma cidade astral descer até o nosso plano? Ela não desce. Os espíritos iriam enxergar as duas matérias? Não. Quem? O vidente? O lance é o seguinte, gente. O que acontece? Vocês têm que pensar que não tem nada diferente. Lá é uma superfície. Está tudo acontecendo na superfície astral. Tá? Se o espírito sair de lá, ele pode sair de lá e descer, que é como se ele estivesse descendo no fundo do oceano. Ele chega na superfície e chega no fundo do oceano. Certo? Então, aqui ele vai andar, ele tem uma dificuldade, porque a energia dele é mais sutil. Para ele, isso aqui é meio denso, ele se sente até meio mal de ficar muito tempo aqui. Eles não gostam de ficar aqui. Eles querem ir lá para cima, porque lá eles se sentem mais confortável. Certo? Tem a compatibilidade energética é melhor. Tá? Então, os espíritos que estão na cidade do nosso lar, eles não gostam de descer na superfície da Terra, porque eles se sentem mal. É um mal do corpo astral mesmo, eles não se sentem bem. Eles têm que ter roupas especiais, todo um equipamento para descer aqui e fazer o que tem que fazer aqui, trabalhar o que tem que trabalhar aqui. Ok? Mas depois eles sobem, porque eles não são daqui. Mas claro que eles veem tudo aqui, eles conseguem ver tudo, né? Ver os espíritos, ver os umbralinos e ver nós. Estamos encarnados. Então é isso que acontece. Mas a cidade não desce lá, a cidade inteira fica lá. É que leva uma matéria física que nunca vai sair de lá. É uma questão de física. É a mesma coisa. Você vai perguntar para mim, você pega um isopor, pega uma prancha de isopor e joga no oceano. Ela nunca vai afundar. Ela nunca vai afundar. Você pode fazer o que você quiser que ela não sai da superfície da água. Professor, já que os ETs que o senhor tem contato não estão no nível 7, em que nível eles estão? Não tem. Essa pergunta não existe. Porque quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, você quer classificá-los.
Né? E o maior erro que você comete é classificá-los. Né? Aí você vai falar, aquele é maior, aquele é menor, aquele é mais, você vai ter o mais ou menos. Esse contexto não existe nos universos lá em cima. Esse modelo de, né, de hierarquia é o modelo nosso aqui, de o rei, né, o imperador, o ministro, né, sabe? A hierarquia do exército, a hierarquia política, né, o mais famoso é o presidente, certo? Lá não tem essas coisas. Cada um habita onde tem que habitar, no seu nível funcional, operacional, estado de consciência, tudo bem. Não é uma competição. Ninguém está competindo lá em cima. Professor, e outra coisa. A ideia mais importante que eu preciso passar para vocês, que agora um cara falou para mim aqui do lado, ele falou assim, fala para esse pessoal o seguinte, né? Não há o desejo, presta atenção, dos espíritos de ascensionar. O desejo é experimentar o máximo possível todas as coisas desse mundo. A gente não tem pressa nem o desejo de ascensionar. Professor, o universo vai e volta? A gente não sabe ainda. São teorias. Sabe? É uma probabilidade, é uma teoria ainda que não é confirmada. Mas, né, você pode procurar aí o Big Bang e o Big Crush na internet, dá uma lidinha aí para você ver essas duas teorias. Quando dermos um salto quântico de consciência, nós poderemos acessar até qual nível de matéria? Eu acho que a gente pode, né, ir para vários níveis, experimentar várias coisas, ver tudo que rola lá. Né? A gente pode. Às vezes a gente não pode ficar lá, mas que você pode fazer uma visita, pode dar um rolê. Né? Você sabe que não é o seu momento. É a mesma coisa. Vamos supor que você, crianças que estão me ouvindo, vocês estão no ginásio, fazendo ginásio. Né? O ginasial de vocês, que é o segundo. Como é que fala hoje? Segundo grau? Hã? Não é nem colegial, ginásio. Hã? É ensino médio. Não é nem médio que fala, porque hoje em dia tem. Qual que é o primeiro? São 8 anos o primeiro, né? Então, antigamente, quando eu estudava, era assim. Era 4 anos de primário, que era a alfabetização. Depois tinha mais 4 anos de ginásio, que a gente chama ginasial. Depois tinha mais 3 anos de colégio. Depois você entrava na faculdade. Então, primeiro ensino fundamental, depois é o colégio. Que Cristo, hein? Os famosos métodos. Bom, então tudo bem. Então, se diz assim, vamos pegar quando eu estava no ginásio. Eu saí do primário e estava no ginásio. Aí eu ia visitar a Unicamp, ia visitar a faculdade. Ver tudo que os caras fazem lá, tudo que os caras estudam. Você não entende bosta nenhuma dos aparelhos, dos laboratórios. Você vê a lousa, tudo com aqueles cálculos. Você fala, o que eu estou fazendo aqui? Vai demorar para me chegar nesse nível. Mas visitar pode. Mas não adianta, você vai ficar lá fazendo o quê? Você não tem nível para ficar lá. Tem um tempo de aprendizado para depois você estar lá. É a mesma coisa os níveis superiores. Quando a gente está aqui embaixo, demora para a gente, porque a gente era de lá. Nós sempre fomos, nós descemos de cima para baixo. Nós já passamos por lá. Nós sabemos como é tudo lá. Então, o quente para nós, o legal para nós é estar aqui. Isso que é legal. O legal é, né, viver esse esporte radical, pegar as meninas. Isso que é legal para caramba. Né? Depois aí sobe lá para cima, por aí vai lá, né? Já soube de lá. Fala, Ju. Todos os 7 níveis estão ao redor da Terra? Todos. Faz parte da matriz do universo. Está em torno do Sol também. Professor, qual seria a espessura da superfície das camadas como umbral e o penumbral? Não, eles não... Bom, é o seguinte. Eu posso especificar para você que a cidade nosso lar, a superfície da Terra, a segunda superfície, está em torno de 500 km de altura. As outras, nem vou falar, certo? Mas são coisas que se estendem mais alto no espaço. Tá? Por que os Greys escolheram se materializar dessa forma um pouco estranha para os nossos olhos humanos?
Porque é o que eles são. É o que eles gostam, é a roupa operacional dele. É o traje operacional para se manifestar em universos densos. Eles têm seus motivos. Agora, por que vocês acham? Você acha que eles olham pra gente e acham a gente bonita? Pode achar a gente feio, vai, aquele cara gordo, feio, esquisito. Tá? Cada um tem uma percepção do que é belo, né? É uma questão muito de percepção da realidade, gente. O conceito de beleza é um conceito subjetivo. O conceito não, é um conceito. Nós achamos bonito certos humanos, mas achamos feio certos humanos também. Tem humano que é horrível. Só tirar a máscara assusta todo mundo. Mas é um conceito humano, é um conceito da roupa, né? Da roupa. A gente não julga as pessoas pela roupa que ela está vestindo. Qual é a real função das pirâmides? Elas tiveram alguma importância na evolução do ser humano no projeto Terra? Olha, a pirâmide é uma tecnologia Atlante. É uma construção Atlante. Tá? Então ela tem um objetivo, sim. A construção é um prédio. O equipamento que estava dentro da pirâmide foi retirado. Só deixaram o prédio. Mas tinha um equipamento sofisticado de uma ciência avançada operando ali. É da Atlante e outra. Atlante da Era da Luz. Não é Atlante antes da Guerra. É Atlante Era da Luz. Por que os espíritos conseguem nos ver, mas não conseguimos vê-los? Exatamente pelo fato de ele não emitir radiação luminosa. Ele não reflete radiação luminosa. Então os nossos olhos não podem ver. Os nossos olhos só enxergam aquela faixa de frequência eletromagnética. Nós fomos projetados só para ver isso. Nós não fomos projetados, esse corpo não foi projetado para ver o espírito. Mas o espírito vê outro espírito. Não é? Então, se eu sou espírito, tem algum mecanismo aqui que dá para abrir e daí eu vejo espíritos. Porque eu sou um espírito também. Né? Professor, o livro Nosso Lar menciona que o governador acionou as baterias elétricas para a emissão de dardos magnéticos para a proteção da cidade. Isso não se trata de uma guerra? Eu não lembro dessa história desse livro aí, por que ele fez isso, tá? Mas, na verdade, na verdade, eu preciso ver melhor isso daí, porque tem que tomar muito cuidado com a tradução de médiuns que canalizam. E pode dar erro aí. Bateria, dar tiro magnético em quem? Quem está querendo invadir o nosso lar? Só se foram os umbralinos que estavam querendo invadir. Né? Os MST do astral. Né? MST umbralino está querendo invadir. Aí eu tenho que meter uns, né? Um rojão em cima. Eu não sei, eu não lembro dessa passagem. Eu prometo dar uma olhada aí para ver onde está essa história aí. Depois eu vou tentar entender o que o cara quis dizer com isso. Preciso ver o contexto. Não lembro. Por que o plano espiritual deu tecnologia para os atlantes chegarem em Plutão, mas não deram para nós? Porque nós não chegamos na Era da Luz ainda. Né? Nós estamos longe da Era da Luz. Os atlantes tinham tecnologia na Era da Luz. Na Era da Luz Atlântica. Antes não. Antes eles tiveram uma tecnologia e destruíram. Né? Fizeram uma guerra que acabou com a Atlântida. Né? Ok? Então é isso. Então, pessoal, muita luz. Namastê. Na quinta a gente volta, tá? Namastê, pessoal. Muita luz a todos.